Diflem! Você está preparado para essa noite? Obrigado pelas 3 pessoas que responderam. Tá bom, mas você está preparado para essa noite? Vamos orar mais uma vez? Feche os olhos aí. Jesus, obrigado pelo privilégio de estarmos nessa noite aqui em Belém do Pará, no Diflem Belém, nesse culto tremendo. Espírito Santo, nós te convidamos mais uma vez, vem sobre nós de maneira sobrenatural. Você é a pessoa principal nesse lugar, você é a razão de nós estarmos aqui. Senhor, nós não queremos ter reservas para aquilo que você tem para nós. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que cale-se o homem, que fale o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu não consigo fazer as duas coisas mesmo, peraí. Gente, eu sou uma bênção com água, púlpito e microfone. Um dia desse fui pregar numa cidade aí, que só de uma vez eu derrubei o púlpito, a água, o microfone, foi tudo assim, foi uma bênção, ainda bem que ninguém gravou aquilo lá. Gente, para quem não conhece, eu sou Samuel Azaf, do Diflem Fortaleza. Alguém já ouviu falar no Diflem Fortaleza aí? Legal, glória a Deus, que bom. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, Diflem Fortaleza, e lá também tem o Samuel Azaf. Você pode acompanhar tudo que Deus está fazendo lá em Fortaleza, mas, cara, o que Deus está fazendo... Ó, derrubei a água, falei. Mas tudo que Deus está fazendo aqui em Belém é uma coisa incrível. Eu fico muito grato de poder estar aqui nessa noite com vocês. Grato por ter a amizade do Caleb, do Felipe, do Josué, da família do pastor Genildo. Tão grato a Deus por estar nessa igreja tão linda, que me inspira tanto. E um dia eu quero trazer mais jovens da nossa igreja de Fortaleza para conhecer vocês aqui. Não é verdade? Quem sabe... Agora o Caleb perguntou quem estava solteiro, foi uma vibração aí, que rapaz, que fiquei curioso. De repente você vai lá em Fortaleza, tem uma cearense lá. Cadê? Guarda seu coração aí. Opa, né? Mas se serviu para alguém aí, receba, em nome de Jesus. Gente, eu trago um abraço muito grande de Fortaleza para vocês. Eu estive em Santarém nas últimas 2 semanas. Nós estivemos trabalhando na conferência do MDA lá, e depois eu tirei uma semaninha de férias com a minha família. Eu sou de Santarém, aqui perto, e eu estou há 7 anos em Fortaleza, mas aprove o Senhor que eu estivesse à frente da juventude lá em Fortaleza. E eu lembro que a parada aconteceu tudo muito rápido, tudo muito louco assim, e aí Deus me chama, restaura o meu chamado. Eu sempre tive 2 grandes sonhos. O primeiro de ser pastor e o segundo de casar. Muito louco isso, que hoje em dia tem gente que nem quer saber de casamento. Mas Deus tem uma pessoa muito poderosa para você, amém? Cara, isso que o Caleb falou é totalmente verdade. Ele disse mais cedo que nós temos 3 decisões mais importantes. A primeira é de receber Jesus, a segunda com decidir viver o seu chamado, e a terceira com quem você vai casar. E eu lembro que eu passei um tempo da minha juventude um pouco frustrado, desgastado, triste, e em dezembro do ano passado, Jesus restaura o chamado do meu coração. Jesus me levanta de onde eu estava, fala assim: cara, é agora. E eu lembro que eu fui tomado por uma indignação de querer ver a juventude Fortaleza, da Igreja da Paz, avivada, recebendo algo novo de Deus. E no primeiro culto que nós organizamos em Fortaleza, eu lembro que deu mais de 500 jovens ali, e eu fiquei assustado, porque até então nós estávamos com pouquíssimos jovens nos nossos cultos, mas de repente na primeira reunião, mais de 500 jovens ali, e eu me assusto, falo: caraca, Deus, o que é isso? O Senhor tem certeza que o Senhor está me chamando para fazer isso, para estar na frente disso? Eu lembro que o Senhor falou comigo algo, a primeira palavra que Deus me deu, que foi forte demais nesse período. Deus falou para mim: eu não estou à procura de pessoas perfeitas,
Eu estou à procura de pessoas disponíveis. Você está disponível? Foi essa pergunta que Deus fez para mim naquele dia. Você está disponível, Samuel? E eu dei a resposta mais louca da minha vida. Eu disse sim. Aí ele falou assim, então, vambora. E as coisas começaram a acontecer. Sabe, por mais que você tenha erros, defeitos, como eu tenho milhares, cara, Deus está olhando a disponibilidade do seu coração para o agir dele. Se você estiver disponível para o agir de Deus, Ele vai te usar poderosamente. Amém? Porque, sinceramente, não é o Samuel, não é o Caleb, não é o Mateus, não é o pastor Isaías. Velho, não. Somos nós. Somos todos Giflen. Somos todos homens e mulheres de Deus, apaixonados por Jesus, pelo Espírito Santo. E Deus quer usar cada um de nós de maneira diferente, mas poderosa. E nós começamos a trabalhar em Fortaleza com a juventude. E nós fomos em fevereiro para São Paulo. Lá estava o Caleb, Janaína e os outros pastores de jovens. E nós reunimos ali e entendemos que a direção de Deus era que fôssemos Giflen. Voltamos muito animados e tal. E nessa caminhada, quando eu retorno a Fortaleza, depois desse tempo em São Paulo, eu sou convidado para participar de um congresso, numa igreja muito excelente, muito linda lá em Fortaleza. E quando eu entro nessa igreja, nesse congresso, que eu olho um sonzão, um telão de LED, um negócio assim de outro mundo, mano. Aí, até cheiro específico essa igreja tem. Você entra lá, você sente um cheiro assim muito doido, é uma coisa... Cara, eu fiquei numa crise louca da minha vida, que eu sentei na última fileira, eu baixei minha cabeça e falei, Jesus, o Senhor me chama para um negócio, mas se tem algum jovem em Fortaleza que quer conhecer Jesus, vai vir para essa igreja, rapaz. Olha só como esses caras são bons demais. E eu lembro que naquela barulheira toda, o Espírito Santo vem sobre mim e libera uma palavra. Ele disse, Samuel, para cada um eu dou uma porção. Para eles eu dei isso, mas o que eu tenho para o Giflen em Fortaleza é a porção do sobrenatural. Prepare-se para ver cultos de avivamento. Jovens curando pessoas, libertando pessoas, transformando o mundo através do meu amor e do meu sobrenatural. Cara, quando o Espírito Santo lança essa palavra sobre a minha vida, naquela barulheira toda, eu dou um pulo daquela cadeira, eu nem sei o que estava acontecendo naquele momento, mas naquela hora eu recebi a palavra de Deus. Eu já não tinha mais uma empolgação somente, ou um desafio, mas naquele momento eu tinha a palavra de Deus viva no meu coração. E nós começamos a trabalhar, focados nisso. E aonde nós temos ido, nesse Brasil, nós temos visto a palavra do Senhor se cumprir. Por isso eu quero te falar uma coisa nessa noite. O Espírito Santo vai te pegar de jeito hoje. Deus tem algo muito precioso para fazer na sua vida hoje. Você que vai fazer o Enem amanhã, se prepara, você vai fazer o Enem falando de línguas amanhã, mano. O negócio é muito louco, é chapação total. Amém? Você está preparado para ficar chapado aí, ter uma overdose do Espírito Santo? Então vamos embora começar esse negócio? Amém. O tema dessa palavra, e foi a primeira palavra que o Senhor me deu nessa caminhada de Giflen e de ministério. O tema dessa palavra é nada será como antes. Diga comigo, nada será como antes. E hoje eu quero te falar um pouco sobre uma vida do antes e depois de um encontro com o Espírito Santo. João capítulo 21. João no capítulo 21, no versículo... Segura aí no 21 mesmo, pode abrir a sua Bíblia rapidinho.
João 21. É o seguinte, gente, presta atenção aqui rapidinho. O meu relógio sempre corre muito mais rápido quando estou pregando, é impressionante. Jesus, ele veio para a terra para restabelecer a conexão do homem com quem? Com Deus. Do Criador com a criatura. A parada ela foi quebrada lá no Éden, quando o pecado entra e suja a bela pintura que Deus está fazendo. Mas Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele é perfeito em tudo que faz, amém? É por isso que você está aqui. Mas Jesus, ele vem com um propósito. Ele vem com o propósito de restaurar, reconectar. O que acontece? Jesus, ele já nasce da maneira mais louca do mundo. Ele nasce de uma virgem. Talvez, se hoje uma virgem chegasse para você e falasse que estava grávida do Espírito Santo, você mandava ela para cura e libertação. Mas foi isso que aconteceu com Maria. Maria chega e fala assim: ô José, eu estou grávida do Espírito Santo. José fala: fora, doida. José dá um vai te catar para Maria. Mas aí o anjo chega e fala assim: José, tem calma, cara, o negócio sou eu mesmo. Eu que botei o filho na barriga da menina, rapaz. E esse filho aí o nome dele vai ser Jesus. É o filho de Deus e a parada vai ser sinistra. Então, volta lá e assume esse filho, que o filho é teu, velho. José fala assim: ah, é? Então vamos. José pega a Maria e fala assim: ô, perdão, vamos lá, eu vou. Começa a criar Jesus. Jesus dá aula para os caras mais tops do tempo, que sabiam tudo. Jesus cresce em estatura, em graça, em conhecimento, no poder de Deus. Jesus enfrenta os mesmos desafios que eu e você enfrentamos, mas ele não pecou. Jesus, ele vem não como Deus, mas como homem, para mostrar para mim e para você que é possível sim vencer esse mundo, porque ele venceu. Mas Jesus, ele tem um propósito, ele tem um momento principal, o ápice do seu ministério, que é quando Jesus, ele precisa morrer em nosso favor. Você sabe, Jesus vai, é crucificado, toma a chave da morte, da mão do diabo, reconecta a criatura com o Criador, o véu do templo se rasga, nós temos livre acesso ao Pai. E no terceiro dia, Jesus o quê? Ressuscita. Só que a Bíblia diz que depois Jesus ressuscita, ele passa um tempo aparecendo, desaparecendo. Primeiro ele aparece para a mulher, para Maria, porque ele sabia que a notícia se espalhar mais rápido. E depois ele vai aparecendo. Até que um momento, Jesus aqui no capítulo 21 de João, ele chega e aparece na praia. Só que esse é o contexto de Jesus, o cara que morreu, ressuscitou, e agora ele está na praia lá em João 21. Só que, quando ele aparece na praia, os discípulos, eles estão no barco, fazendo o quê? Óbvio, né? Eles estão lá pescando. E é nessa hora que eu fico maluco, quando eu começo a receber essa palavra de Deus. Eu falo assim: cara, o que está acontecendo aqui? Se liga. Os caras caminharam 3 anos com Jesus, sim ou não? Os caras viram Jesus manifestando a glória de Deus, implantando o reino de Deus, curando o enfermo, ressuscitando o morto, transformando água em vinho, fazendo um monte de milagre, ensinando, multiplicando pães e peixes. Mas Jesus morreu, sumiu, e o que os benditos discípulos do cara foram fazer? Eles foram pescar. O que deu na cabeça dos manos? Eles não tinham visto tudo acontecer? No mínimo, era para eles reproduzirem o que Jesus estava fazendo, sim ou sim? Mas os caras voltam para pescar. Da onde foi que Jesus tirou Pedro?
Pedro está fazendo o que quando Jesus chamou ele para ser discípulo? Estava pescando. Jesus falou assim: ô Pedro, você não vai mais ser pescador de peixe, mas de homens, sai daí, vamos embora. E Pedro trabalha, mas Jesus some. Pedro não dá um passo à frente, Pedro dá um passo atrás. E junto com os outros, Pedro volta a pescar. Só que Pedro, presta muita atenção no mistério aqui. Pedro estava muito triste, numa deprê danada. Sabe por quê? Porque Pedro havia traído Jesus quantas vezes? 3 vezes. Pedro se achava o bonzão. Pedro se achava o cara. Tão cara que no dia que Jesus disse que um ia trair, Pedro falou assim: eu não vou. Aí Jesus olha para ele e fala assim: ô Pedro, baixa a tua bola, porque antes que o galo toque, você vai me trair 3 vezes. Dito e feito, Pedro traz Jesus 3 vezes. Jesus morre e Pedro fica... A Bíblia diz que depois que o galo cantou, Pedro chorou amargamente o seu feito. Mas nesse momento, no barco estava Pedro, João e os demais pescando. E a Bíblia diz que eles não pescavam nada. Nada. Eles estavam lá. Agora imagina comigo essa situação. Pedro, João e os demais no barquinho lá, tentando pescar. Tudo que eles pegam é um sol na cara, na cabeça. Os caras estão cansados, com a testa queimada, não pegam nem gripe. E aí aparece um cara lá na beira. Aí o cara fala assim: ei, tem peixe aí? Aí Pedro, imagina Pedro que já era nervoso, né, sanguíneo, fala assim: tem não. Aí o cara fala assim: ei, tem peixe aí? Pedro fala: ô filho de alguma coisa, vai perturbar o juízo de outro. Tem não, rapaz, tem peixe não. Aí o cara fala o seguinte: joga a rede do outro lado. Mano, quando o cara fala joga a rede do outro lado, se liga na cara do João. Os caras começam a se olhar assim, falam assim: o que ele disse? O que ele disse? Se liga na versão Samuel Asaf. João vira para Pedro e fala: Pepe, você ouviu o que ele falou? Aí o cara fala assim: joga a rede do outro lado. Pedro dá uma cotovelada assim: joga a rede, mano. Joga a rede logo. Joga a rede logo, rapaz. Aí os caras, tudo, joga a rede. Jogaram a rede e a Bíblia diz que eles pescaram mais de 130 peixes grandes. E a rede não rasgou. Os caras voltam com a rede cheia de peixe. João olha para Pedro. Pedro olha para João. Fala: caramba, é o mestre. Agora imagina, João tinha traído o seu amigão Jesus 3 vezes. Estava na deprê, se sentindo o nada. Imagina o frio que deu na barriga de João. As coisas que passaram na cabeça dele. Imagina você ter o seu melhor amigo e de repente você tem alguma situação que você pode defender o seu amigo, você nega aquele seu melhor amigo. E na hora de reencontrar o seu melhor amigo? Você tem que ter no mínimo uma cara de madeira. Pedro fica assim, para lá e para cá, mas a Bíblia diz que Pedro, ele pega a sua capa, que ele tinha tirado para pescar, e ele faz o seguinte: ele pula do bendito barco. Tibum, pá. E a Bíblia diz que eles estavam a um pouco mais de 90 metros da beira, e Pedro nada, até chegar na beira e encontrar Jesus. Chegando lá,
o fogo já está feito, já tem um peixe assando, tem um pãozinho lá, e os caras vão chegando. Aí Jesus fala assim, pega um dos peixes de vocês que vocês pescaram, um desses 130, está aqui comigo. Senta aqui, a Bíblia diz que nenhum deles, meu Deus dessa hora, nenhum deles perguntou quem ele era, porque todos tinham a certeza de quem ele era. Agora a cena está aqui. Jesus e Pedro. Pedro todo molhado. E sabe de uma coisa, gente? Jesus, ele olha para Pedro da mesma forma que ele olha para mim e para você, com olhar de graça, de amor, de misericórdia, de perdão, de compaixão. Jesus não olha para a gente com olhar de condenação, apontando o dedo, de raiva. Por mais que você tenha pecado, por mais que você tenha caído, por mais que você tenha negado Jesus, milhares e milhares de vezes através dos seus pecados e das suas atitudes, o Jesus que olhou para Pedro naquele dia, naquela praia, com amor, com compaixão, com misericórdia, é o mesmo Jesus que olha para nós todos os dias com amor, com compaixão e com misericórdia. Jesus olha para Pedro, dá aquele leve sorriso para Pedro, Pedro envergonhado. Jesus fala assim, e aí, Pedrão? E Jesus, ele libera aquela pergunta que todos vocês sabem. Tu me amas? E Pedro diz o quê? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Só que no original, quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? O amor que Jesus está se referindo é o amor ágape, o amor perfeito, o amor sacrificial. E quando Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo, Pedro responde no amor filéu, o amor de irmão, de amigo. E depois Jesus pergunta novamente, Pedro, você me ama? Agapau, na derivação de ágape. E Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo, filéu. Na primeira tradução da Nova Versão Internacional, eles traduziram assim, Pedro, tu me amas? E Pedro respondendo, sim, Senhor, eu gosto de você. É tipo isso. E pela terceira vez, Jesus agora não pergunta mais, Pedro, tu me amas? Agapau, não. Jesus pergunta agora, Pedro, tu me amas? Filéu. E a Bíblia diz que Pedro se entristeceu com a pergunta de Jesus e respondeu, sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Sabe por quê? Porque Pedro estava frustrado. Pedro achava que amava Jesus mais do que tudo e mais do que todos. Até ele trair Jesus 3 vezes. E na hora que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas aqui? Pedro se sentia aqui. Mas quando Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo, sim, Senhor, eu te amo, sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, Jesus responde sempre, então, apacenta as minhas ovelhas. Foi isso que aconteceu aqui em João 21. Jesus libera essa palavra, apacenta as minhas ovelhas. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, só vira a sua página aí. Nesse momento, em Atos capítulo 1, depois que acontece o momento de João 21, na praia, todo mundo celebra ali com Jesus, come o peixe, o pão. Agora Jesus libera uma palavra, vamos lá, em Atos 1. Diz assim, em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem. A Bíblia diz que certa ocasião, enquanto comia com eles, então você vê que comida, crente, é uma combinação poderosa. Depois daqui, lá na pizzaria, pode rolar uma parada assim. E aí, ele deu a seguinte ordem.
não saiam da onde? De Jerusalém. Jesus disse, não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com quem? Com quem? Jesus disse, não arreda o pé de Jerusalém, até que se cumpra a promessa do Pai. Em poucos dias, eu fui batizado com água, mas vocês serão batizados com quem? Com o Espírito Santo. Sabe o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus em nós. É o Espírito do próprio Deus, o Pai, em nós. Cara, você ainda vai entender isso até o final. Mas Jesus libera uma palavra para eles. Permaneçam em Jerusalém. Sabe o que isso me diz? Que é preciso obedecer. A primeira pergunta que eu me fiz foi por que eles voltaram a pescar? Mas agora, o que me deixa claro aqui é, eu preciso obedecer. Jesus libera uma palavra de ordem. De ordem, permaneçam em Jerusalém. Sabe, a promessa para eles era o Espírito Santo. Mas qual é a promessa que Deus tem para a sua vida? Qual é a promessa que Deus tem para você, geração Difflin? O que Deus chamou você para fazer? Qual é o seu chamado? É preciso obedecer à voz de Deus. É preciso obedecer à voz de Jesus. É preciso obedecer ao Espírito Santo. Sabe o que tem muita gente fazendo? Recebe o chamado, recebe a promessa, mas não consegue obedecer o tempo que Jesus estabelece. Deus tem o melhor na melhor hora. É por isso que muita gente se dá muito mal nos relacionamentos. Se apressa, não consegue esperar, não consegue confiar no Senhor, não consegue permanecer em Jerusalém. Perde a bênção porque não consegue obedecer, porque não consegue acalmar o coração, porque não consegue acreditar que Deus tem o melhor na melhor hora. Se Deus quisesse que o Espírito Santo viesse naquele momento, naquela comunhão, o Espírito Santo tinha vindo sobre eles, tinha arrebentado com tudo, mas Jesus disse, espera. Espera. A espera de Deus para nós é uma grande oportunidade para que nós possamos crescer em perseverança, em calma, em paciência, em dependência no Senhor. E é por isso que o terceiro ponto para mim é preciso perseverar e orar, porque a Bíblia diz aqui no versículo 12 de Atos 1, que depois que Jesus vai para o céu, ele diz, antes dele subir, ele diz o seguinte, versículo 8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Jesus está falando, vocês vão ser as minhas testemunhas quando vocês receberem quem? E recebereis poder. Sabe por que os caras voltaram para pescar? Eu já te respondo agora, porque eles não tinham recebido o quê? O poder. O poder do Espírito Santo nos capacita para ser a testemunha de Jesus na terra. Vou te falar de novo. O poder do Espírito Santo de Deus nos capacita para sermos testemunhas de Cristo na terra. Os caras precisavam ter um encontro com o Espírito Santo de Deus. Jesus fala, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí então, vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. E vocês, geração Difflin Belém, receberão
o poder do Espírito Santo de Deus e serão as testemunhas de Cristo, não só aqui em Belém, não só nas outras cidades, mas em todos os lugares da terra. Você foi chamado por Ele. Mas aí no versículo 12, a Bíblia diz que então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram a sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Versículo 14. Todos eles se reuniram em oração com um só propósito. Em outras versões diz, todos eles perseveraram em oração, em um só propósito. Sabe o que me mostra aqui? Que crente que é crente ora, e crente que é crente persevera. Porque muitas vezes, lembra da promessa? Fica em Jerusalém, mas era preciso perseverar. Só que os caras foram melhores, eles não só perseveraram, tiveram paciência, mas eles perseveraram em oração, com um só propósito. Muitas vezes, olha, você foi chamado para ser pastor, para ser missionário, para ser médico, para ser advogado, não sei o que Deus chamou para você para fazer, mas enquanto a promessa de Deus não se cumpre na sua vida, sabe o que você faz? E eu também faço, eu persevero em oração, eu persevero em oração, eu persevero em jejum, eu persevero louvando, agradecendo, sendo grato, eu persevero na comunhão com os irmãos, eu persevero no meu TSD, eu persevero na minha célula, eu persevero no meu discipulado, eu continuo caminhando, perseverando. Sabe por quê? Porque quando eu persevero e continuo olhando para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo, eu não tiro os olhos dele, eu continuo caminhando, perseverando. Gente, as lutas vão vir, as dificuldades vão vir, as perseguições vão vir, sabe? A sua promessa está ali no final. Mas você precisa chegar até lá e você vai caminhar, perseverando, orando, clamando, agradecendo, jejuando. E talvez algum dia você vai tropeçar, você vai cair, mas Ele te levanta com a sua destra fiel, te recupera. Vamos lá, filho, você consegue. E você continua perseverando, porque você está olhando para Jesus. Você está olhando para Jesus. Jesus é o seu alvo, Jesus é o seu alvo. Você vai chegar lá e você continua perseverando até um dia que a promessa se cumpra na sua vida e você vive o melhor de Deus. Mas nós, nessa geração tão apressado, tão conectado, do WhatsApp, do Instagram e tudo mais, cara, eu preciso me policiar, às vezes eu estou direto no celular, tudo é muito rápido, tudo é na hora, nós não temos paciência para ouvir a voz de Deus, para entender o que Deus está falando para a gente, meu. Vocês estão ligados aqui na parada? Os caras precisavam perseverar. E eles perseveraram em oração. Ainda bem que eu tenho até meia-noite. Os caras perseveram em oração. E sabe quem está lá? Os discípulos de Jesus. O Pedro, que agora tem uma palavra. O João, o amado, e os outros 10 discípulos e as mulheres, eles estão orando. Atos capítulo 2. E agora, o Paranauê fica mais legal. Gente, Deus é incrível, Ele é demais. Deus, Ele faz tudo na melhor hora mesmo. E Deus espera o dia de Pentecostes, a festa. Precisava ter gente ali, mano. O negócio precisava estar bombando mesmo. E aí, imagina comigo aqui, sei lá, um lugar. Qual é uma praça muito famosa aqui em Belém? Essa praça aí.
em algum lugar que ele falou aí. Aí, imagina que nessa praça de Belém tá rolando uma exposição internacional de alguma coisa aí. E nessa exposição tem coreano, tem americano, tem inglês, tem turco, tem tudo que é gente de vários lugares do mundo. Mas, no meio dessa gente internacional, tem uns discípulos de Jesus de Belém. Uns caras que estão perseverando em oração. Uns caras que estão esperando receber o poder do alto. Uns caras que estão esperando receber a promessa de Deus. E a parada está acontecendo. Mas esses de Belém, eles estão ali numa casa bem perto, orando. A festa está acontecendo, mas eles estão orando, crendo que vai acontecer, a promessa vai se realizar. Senhor, nós estamos aqui, cumpre a tua promessa. Nós cremos, nós queremos a tua promessa. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. A célula está acontecendo. Até que, diga assim, até que, no dia de Pentecostes, Atos 2:1, todos estavam reunidos num só lugar. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Está todo mundo no mesmo lugar aqui? Beleza. De repente, olha, isso é muito louco. De repente, os caras que estavam no mesmo lugar, orando ali na célula, todo mundo junto, e a Bíblia diz que de repente, se liga, imagina comigo a parada. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval. Rapaz. E encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. E versículo 4. Todos, diga comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Sabe o que eu estou querendo te falar aqui? Lembra dos passos? Era isso que os caras estavam fazendo, eles estavam caminhando em direção à promessa, até que chega um determinado ponto, que eles estavam orando, que eles estavam buscando, que eles estavam clamando. E aí, de repente, eles estavam na casa e vem de repente um som como do poderoso vendaval. A parada começa a acontecer, aparece um negócio, parece uma língua de fogo balançando a cabeça de todo mundo, e o pessoal começa a ser batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo vem e começa a batizar um por um. Recebe. E os caras começam a falar em línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Isso é poder, você vai entender já já o que eu estou falando. Mas, os caras receberam o Espírito Santo, receberam a promessa. Vira a página aí, se der para virar. Só que os caras começam a falar em línguas, na língua dos caras de fora, mano. Isso é surreal. Agora imagina o teu grupo aí de missionários de Belém que estão orando, recebe o Espírito Santo e cada um começa a falar turco, outro começa a falar inglês, outro começa a falar árabe, outro começa a falar várias línguas diferentes, e eles começam a falar, profetizar, falar. Meu, e os outros caras de Belém, que estão vendo a parada acontecer, no contexto de vocês aqui, mas aqui, assim, o que esses doidos estão falando aí, meu? Esses caras estão muito doidos, esses caras estão porre. Mas a Bíblia diz que eles estavam falando na língua dos outros caras sobre Jesus, mano. Isso é muito surreal. Não basta falar em línguas, tem que falar na língua do outro povo. Se for assim, eu nem quero.
Eu quero um dia falar, se bem que às vezes eu acho que quando eu estou orando em língua, eu devo estar orando em coreano, em alguma coisa assim, porque um dia eu vou na Coreia, eu vou orar em língua no meio de alguém lá, de repente. Mas aí os caras começam a criticar eles. Vocês estão muito doidos, vocês estão porre. E a Bíblia diz que o ferido do Pedro, o cara que tinha negado Jesus 3 vezes, o cara que não estava desacreditado, a Bíblia diz que ele dá um passo à frente. Isso me mostra ousadia, coragem. Pedro, a Bíblia diz, dá um passo à frente. Quando ele dá um passo à frente, a cambada vem tudo atrás. Ele fala aí, olha só a parada, fica louca aqui. Versículo 14. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção, agora não fala mais o Pedro triste, da depressiva, não. Agora fala um Pedro cheio do Espírito Santo, cheio de poder, cheio de ousadia, cheio de coragem, cheio de força. E ele fala, ouçam com atenção, todos vocês, povo de Jerusalém, da Judeia e habitantes de Jerusalém, escutem o que eu lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. E tem muita gente aqui que 9 horas da manhã ainda está no 10º sono. Às vezes precisa acordar cedo, gente, para a gente, buscar o Senhor assim, para quando chegar nas 9 a parada acontecer, mas tem que estar buscando desde cedo. Amém? Acho que eu falei com alguém aí. Mas a Bíblia continua falando, são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito, foi dito, foi falado há tempos pelo profeta Joel. E a palavra que Pedro libera naquele dia, que foi falado pelo profeta Joel, a mesma palavra que Pedro libera, essa palavra é liberada sobre a sua vida nessa noite, e você vai receber isso agora. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Sabe o que acontece com esses caras que estavam esperando a promessa? Eles recebem o Espírito Santo de Deus, são empoderados para começar a ser as testemunhas que Jesus precisava na terra. Pedro, tomado de poder e de ousadia, libera uma palavra que foi dita pelo profeta Joel, e fala, é chegado o tempo em que os jovens terão visões, os velhos sonharão, os servos e as servas profetizarão, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro começa a pregar, cheio do poder do Espírito Santo, e a Bíblia diz que Pedro aquele dia leva 3.000 pessoas aos pés de Jesus. E naquele dia, os apóstolos se multiplicam, se espalham, começam a ir pelos confins da terra. Naquele dia, o Evangelho de Jesus Cristo começa a ser divulgado, a ser propagado. Sabe por quê? Porque a partir daquele dia existiam pessoas, homens e mulheres, cheios do poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que nos capacita para ser as testemunhas de Cristo nessa terra. Sabe o que nós precisamos, geração Difflin? Ser cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe o que nós precisamos? Ser cheios do poder de Deus. Sabe por que tem muito crente, jovem, parado, no banco, frustrado, cansado, desacreditado, fora da igreja?
Qualquer coisa é motivo de sair da igreja. Qualquer coisa é motivo de se decepcionar com o líder, com o pastor. Por qualquer motivo, qualquer tropeção, cai fora, não aguenta a pressão. Não aguenta a pressão da faculdade. Eu não sei se você faz faculdade, qual é a pressão que você vive, se é na sua faculdade ou se é na sua casa. Eu sei que quando eu fazia faculdade, eu precisei aguentar firme a pressão. Eu precisei vestir a camisa. Chega de ver uma vida mais ou menos, uma vida fria, uma vida nada a ver. Está na hora de nós, geração Difflin, vestimos a camisa do Evangelho, vestimos a camisa de Jesus Cristo, pegarmos a nossa Bíblia, a nossa espada, bater no peito e falar: eu sou crente sim, eu sou cheio do Espírito Santo, doa quem doer, fala o que falar, eu prego a verdade de Jesus Cristo. Sabe, Deus está levantando uma geração que não fica parado no seu lugar, uma geração que não se acomoda no seu mundinho, uma geração que não fica preso no WhatsApp, no Instagram, mas uma geração que se levanta com ousadia, com o poder do Espírito Santo e começa a falar, e começa a profetizar, e começa a orar por enfermos e ver esses caras sendo curados. Uma geração que vai orar por mortos e vão ressuscitar mortos, uma geração que vai orar por cegos e ver esses cegos sendo curados, vendo, ouvidos sendo abertos. Uma geração que não vai parar, uma geração que não vai parar, uma geração que vai se levantar, que vai lutar com ousadia. Mas é preciso poder. A nossa geração precisa de poder. O poder que vem do alto. O fogo que destruiu o altar de Baal é o fogo que vem sobre nós e que destrói essa natureza podre e pecaminosa e que nos dá uma nova natureza, a natureza do céu. É preciso poder. Enquanto eu estava orando no quarto, ainda há pouco, antes de vir para cá, Deus falou algo para mim, falou: Samuel, tem muita gente achando que o meu poder é para si, mas o meu poder é dado a você, para o outro. O poder que Deus está liberando sobre nós não é para ficar aqui parado, é para bater aqui e espalhar. O poder que Deus está liberando sobre você, geração Difflin Belém, é o poder para você andar na rua e quem passar perto de você ser impactado pelo Espírito Santo de Deus que está em você. Talvez você vai ser a única Bíblia que alguém vai ler, mas certamente você é o Jesus que alguém precisa. Talvez você é o Jesus que alguém precisa lá na sua casa. Talvez você é o Jesus que alguém precisa lá na sua faculdade. Nessa noite, o Espírito Santo vai vir mais uma vez. Ele vai liberar sobre a sua vida poder. Então, se você nessa noite ouviu essa palavra, se essa palavra é do Samuel, você vai esquecer hoje mesmo. Mas se essa palavra veio do Senhor, o nosso Deus, vai explodir no seu coração. Se você está aqui nessa noite e falar: Samuel, eu quero poder, eu preciso do poder. Samuel, talvez eu estou até bem na minha célula, eu estou até discipulando bem, eu estou fiel, mas eu quero algo mais. Você precisa de poder. Mas talvez você fale: Samuel, eu estou pior do que Pedro na deprê. Você também precisa de poder. Então, para todos aqueles
que desejam o poder do Espírito Santo, que transforma nossas vidas e que transforma quem está perto de nós. Eu quero que você fique em pé e venha aqui na frente, eu quero orar com você.